Este vídeo eu começo fazendo duas correções com relação ao vídeo anterior, o vídeo de número 12. A primeira é que não foi Solino o responsável pelo erro em nosso calendário gregoriano, e sim o monge Dionísio, no século VI. Eu estava com Solino na cabeça por causa do estudo que eu fiz sobre Solino. Acabei culpando o pobre coitado. Então o culpado é outro nome, é Dionísio, ok? E a segunda correção é que o nome de Jeová não é um anagrama, e sim um tetragrama. Eu acabei falando errado, falando anagrama ao invés de tetragrama. Dito isso, reforço novamente que o nosso Deus tem um nome, e este nome é um tetragrama, que traduzido em hebraico se comporta assim: Yod, a 10ª letra do alfabeto hebraico; Ri, a 5ª letra do alfabeto hebraico, né? Ri é H-E. Vev, a 6ª letra do alfabeto hebraico, e Ri, H-E de novo, a repetição da 5ª letra. Então, traduzindo, a gente tem Y-H-W-H, Y-H-W-H. Traduzindo isso, traduzindo esse tetragrama, nós temos números, ok? Que você pode montar a relação. Então, por exemplo, a letra Y, que é a primeira letra do inicial desse tetragrama. A letra Y, ela é o número 10. A letra H, ela é o número 5. A letra W, ela é o número 6. E o H, novamente, se repete no final, que é o número 5. Então, a gente tem 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. 10, Y, 5, H, 6, W e 5 de novo, H. E pasmem, isso é uma assinatura do nosso Deus em nosso DNA. Mas isso é assunto para outro vídeo. Tem muita coisa bacana ainda nesse curso pela frente. E nesse vídeo, conforme eu falei no vídeo anterior, falaremos sobre o porquê da Bíblia mencionar na maioria das vezes a palavra céu no plural. O livro de Enoque, que foi deixado de fora do cânone bíblico, nos conta que Enoque recebeu alguns segredos celestiais nunca antes revelados para alguém, nem para anjos. Nem para anjos. Isso é a palavra de Deus nessa escrita, ok? Não sou eu que estou falando, não é coisa da minha cabeça. É palavra de Deus nessa escrita. Então Deus revelou a Enoque ter criado 7 círculos. Cada círculo com 7.000 anos. 7.000 anos. E no final de cada ciclo, ele preparou uma renovação. Bem, primeiramente, vamos entender quem foi ou quem é Enoque. Enoque é o sétimo. Percebam que eu sempre falo do número 7, o número divino. Por algum motivo, Deus tem apreço por esse número, né? É o número da perfeição, é o número do círculo. É um número maravilhoso, o número 7. Tem sempre 7 citado na Bíblia. Então, vamos entender aqui. Enoque, o sétimo a partir de Adão. Então, nós temos Adão, Sete, Enos, Kenan, Malalel, Jared, Enoque. Dá até uma musiquinha. Adão, Sete, Enos, Kenan, Malalel, Jared, Enoque. De novo, Adão, Sete, Enos, Kenan, Malalel, Jared, Enoque. Esclareço aqui que todos esses nomes citados eram os nomes dos herdeiros da linhagem de Sete, tá bom? Ou seja, os responsáveis, tá? Mas todos eles, tiveram irmãos e irmãs. Isso é importante, porque as pessoas veem esses nomes em destaque e acham que eles foram os únicos filhos. Gente, eles não foram os únicos filhos. Naquela época, por sinal, se fazia filho pra caramba. Então a família era bem maior do que o que se conta, do que o que se tem de informação. Ela era maior, naturalmente maior, tá bom? E tá escrito que ela era maior. Então, eles tinham irmãos e tinham irmãs. Então, Enoque também um profeta. Enoque também foi um profeta, tá? Andou com Deus, ou seja, enquanto matéria, ele não provou da morte carnal. Não há registro, gente, em lugar nenhum do óbito, da morte. Não há data, não há documento, não há registro nenhum da morte de Enoque. Então, Enoque, conceitualmente,
foi arrebatado, podemos dizer isso, tá? Arrebatado. O que é arrebatado? Ser levado, ser tomado ainda em vida para um outro lugar. Isso seria o significado de ser arrebatado a grosso modo falando, tá bom? É por isso que se diz, Enoque andou com Deus, tá? Deus encontrou coisas muito boas e muito especiais em Enoque para ter tido esse comportamento, tá? Para ter tomado essa decisão, tá bom? Podemos até dizer que Enoque foi recrutado por Deus Jeová, tá? Então, continuando na linha judaica, isso está descrito no livro de Enoque. Os anjos proporcionaram a Enoque uma verdadeira odisseia aos céus, tá? Onde o mesmo teve a chance de conhecer todas as dimensões celestiais. Olha isso. Olha isso. Enoque, arrebatado, anda com Deus, tá? E para Enoque é revelado diversos segredos, não todos, como sempre, não todos, mas diversos segredos celestiais. Né? Segredos que não poderiam ser passados, ser transmitidos para qualquer um. Então, por algum motivo que só Deus conhece, Enoque foi escolhido para isso. Então, eu gostaria muito que os detentores do conhecimento e os críticos, né, esvaziassem um pouquinho o seu copo d'água e começassem a pensar, começassem a refletir com os dois pés fora do box, com dois pés fora da caixinha, não deixando um dentro e outro fora, como a maioria das pessoas dizem, e elas dizem que pensam fora da caixa, o que não é verdade. Vamos tentar pensar, façam esforços para pensar de uma forma diferente, de uma forma mais ampla, abrangente, tá bom? Será que existem outras dimensões celestiais que não a nossa? Vocês já pararam para pensar nisso? Na Bíblia, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos do 2 ao 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos do 2 ao 4, o apóstolo Paulo alega ter ido ao terceiro céu e ter visto coisas inefáveis. Considere inefáveis como coisas extraordinárias, diferentes, exóticas, coisas que vão além do conhecimento humano. Sabe? É por isso que ele diz que para pessoas que estão no leitinho, fica difícil você vir com uma feijoada, fica difícil você vir com uma lasanha, né? Então, reflitam sobre isso, tá bom? Outras pessoas como João, Estevão, Isaías e Ezequiel, tá? João, Estevão, Isaías e Ezequiel também confirmam aberturas, portas nos céus. Então nós temos céus com S, com aberturas com S, portas com S. Nós temos segredos, né? Nós temos segredos no céu, não é? É isso, nós temos segredos nos céus, tá? Então gostaria de enfatizar aqui uma outra coisa, que inclusive pega um gancho no que eu disse no vídeo anterior. Enoque recebeu informações de coisas que aconteceriam no futuro. No futuro. Ou seja, tanto para a época do dilúvio, como para os tempos de agora, que nós estamos vivendo agora, tá bom? Vocês irão se lembrar que no vídeo anterior eu citei a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 10, eu citei no vídeo anterior. E onde se encontra a seguinte citação, tá? 12, né? As mais altas montanhas e os picos mais elevados desabarão, derretendo-se como cera ao fogo. A terra será desmantelada, tudo que sobre ela existe será supresso e tudo será submetido a julgamento. Analisemos de novo porque isso é importante. As mais altas montanhas e os picos mais elevados desabarão, derretendo-se como cera ao fogo. A terra será desmantelada e tudo que sobre ela será supresso e tudo será submetido a julgamento. Agora, voltem lá na carta de Pedro,
no mesmo capítulo. E, por gentileza, leiam a partir do versículo 11. O bagulho é sério. Lembrando que nos meus vídeos eu vou deixar algumas coisas soltas no ar, para que vocês possam analisar, possam pesquisar, possam estudar, possam procurar dentro da palavra as respostas que vocês precisam. Isso faz parte aqui da minha metodologia de ensino, tá bom, gente? Então, é importante que vocês estejam de posse de uma Bíblia e que vocês analisem por pela sua própria perspectiva, tá bom? Os nossos vídeos não substituem vocês lendo a Bíblia, tá? Então, por favor, adquiram uma Bíblia. Reparem também que, novamente, no texto que eu acabei de pedir para que vocês lessem, novamente é mencionado novos céus e nova terra. Ou seja, ciclos de renovação. Não é? Ciclos de renovação. Então, já que estamos falando aqui de ciclos de renovação, seria o Apocalipse bíblico então o fim do ciclo da nossa era? Já pararam para pensar sobre isso? Será que a humanidade está nesse exato momento, enquanto eu vos falo e gravo este vídeo, entrando em extinção? Comentem, por favor, aí embaixo o que vocês acham. Mas aí alguém pode perguntar, mas Fábio, baseado então em tudo que você está nos contando, qual seria então o sentido da vida? Porque eu confesso que agora fiquei meio perdido. Pois bem, segundo Deus e segundo a sua palavra, o sentido da vida é 2 pontos. Desenvolver uma amizade profunda com Deus e aprender as coisas espirituais. Bato novamente nessa tecla. Por isso que eu digo, assistam os vídeos anteriores, onde eu explico lá que existe matéria, existe espírito, qual a diferença entre ambos, o que rege o que está acima de quê. A maior dificuldade dos seres humanos, principalmente quem diz ser ateu ou cético, não aqui criticando quem é ou quem deixa de ser, é compreender isso plenamente. Isso tem que ser compreendido em plenitude. Quem manda na esfera material é a esfera espiritual. Então, novamente, o sentido da vida é desenvolver uma amizade profunda com Deus, né, cujo nome é Javé, ou Jeová, e aprender as coisas espirituais. Desenvolver habilidades necessárias para que você possa passar de estágio. Olha a minha mãozinha, ó. Pescou? Ó. Passar de estágio, como é a maioria das coisas na vida, como deve ser, por exemplo, no seu trabalho, não é? Você tem um cargo, você tem uma função, e aí se você almejar subir de cargo, não é? Você vai fazer a escadinha para coisas além, para coisas acima. Então, gente, a partir do pecado de Adão e Eva, Satanás conquistou a permissão de governar a terra, tá? O pecado de Adão e Eva, ele dá permissão para Satanás vir e governar a terra. E estabeleceu aqui entre nós esse reino horroroso. E a terra, o nosso lindo planeta, que antes fora projetado para nos dar o melhor de Deus, se tornou um planeta escuro, carregado, sujo, poluído, manipulado, egoísta, ganancioso, perigoso, não é assim? Onde o que importa é o que você tem, e não o que você é. Importa o ter, não o ser, entendeu? Importa a posse, né? E não a essência. Bem, é uma pena, mas infelizmente a gente tem que passar por isso, faz parte dos planos de Deus. E é por isso que a Bíblia enfatiza que o mundo jaz no maligno. Ou seja, é muito mais amplo e pesado, a carga é muito mais pesada do que a maioria das pessoas pensa. Olha, podemos até fazer um resumo. O sentido da vida é conhecer a Deus e a seu Filho Jesus, o Cristo, obedecer aos seus mandamentos, amar o próximo e praticar o bem sem olhar a quem, glorificar e honrar o nosso Criador acima de
todas as coisas, para que possamos o quê? Aprender as coisas espirituais. O ser humano foi feito baseado em um propósito divino, encontrando satisfação plena e verdadeira paz somente ao caminhar em comunhão com o Deus Javé. Percebam a palavra que eu estou usando, propósito. Nosso Deus tem objetivos muito claros. Olha, Eclesiastes capítulo 12, versículos do 13 ao 14. Depois de se ouvir tudo, a conclusão é esta: tema o verdadeiro Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois essa é toda a obrigação do homem. Pois o verdadeiro Deus julgará todas as ações, incluindo todas as coisas ocultas, e determinará se são boas ou más. Respondam, comentem embaixo também se ultimamente estão sendo reveladas coisas que antes eram ocultas. O que vocês acham? Apocalipse 4:11. Dignos é Jeová, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram à existência e foram criadas. Temos também 1 Coríntios 10:31. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam todas as coisas para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço para judeus, nem para gregos, nem para a congregação de Deus. Assim como eu estou tentando agradar a todos em todas as coisas, não buscando a minha própria vantagem, mas a do maior número de pessoas para que sejam salvas. Então a gente volta a falar sobre as experiências de Paulo e Enoque. Lembre-se, eu sempre tenho ensinado a vocês que todos nós só estamos aqui para aprender as coisas espirituais. Sabe, a nossa avó, o nosso bisavô, eles tinham razão quando eles diziam assim: nós só estamos aqui de passagem. Embora eles não tenham tido amplitude no que realmente isso significa, é um fato, nós estamos aqui porque existe alguma coisa a mais acima disso aqui esperando por nós. Só lembrando que quando aqui eu falo das coisas espirituais, nada tem a ver com espiritismo ou reencarnação. Beleza? Reencarnação não existe. E só para provar o que eu disse, tá? Hebreus 9:27. Podemos ler até o 28 para ficar completo. E assim, como está reservado aos homens morrer uma só vez, mas depois disso receber um julgamento, assim também o Cristo foi oferecido uma só vez para levar os pecados de muitos. E, na segunda vez que ele aparecer, ele já está às portas agora, será a parte do pecado, e ele será visto pelos que o esperam ansiosamente para a salvação. Então, resumindo, gente, quando se morre, logo em seguida vem o julgamento, tá bom? Mas podemos nos lembrar de uma coisinha que muita gente esquece. Quando Jesus estava lá, sendo assassinado em praça pública, tá? Cruelmente, covardemente, né? Sofrendo, cheio de dor e de angústia, que nenhum de nós sabemos exatamente que tipo de dores ele sentiu ali naquele momento, ou que se passou na cabeça dele, afinal de contas ele estava ali materializado. Quando ele está ali sendo cruelmente executado, quem se lembra do que ele fala para um dos ladrões? Lembrando, haviam outras duas pessoas com ele, isso segundo a Bíblia, tá? Não é coisa da minha cabeça. Haviam duas pessoas com ele, tá? E o que ele diz para uma dessas pessoas quando uma dessas pessoas, um desses ladrões, pede perdão, se arrepende? Sabe o que ele diz? Ele diz assim, ó: em verdade lhe digo, hoje você estará comigo no paraíso. Hoje é diferente de amanhã.
Ele não disse, não, daqui a 2 meses é o seguinte, ó, você vai estar comigo no paraíso, mas aí tu espera uma semana porque eu preciso preparar o lugar, blá, blá, blá. Não, ele disse hoje, agora. Em verdade lhe digo, hoje estarás comigo no paraíso. Para que o entendimento e a reflexão fique completa. Se você só morre uma vez e tudo acaba, então você não precisa aprender as coisas espirituais, não é assim? Você morre e tudo acaba, então para que você tem que ficar aqui aprendendo as coisas espirituais? Faz algum sentido? Então olha como a Bíblia faz você, ela obriga o leitor a passear entre as páginas, né? A Bíblia é uma verdadeira odisseia. Você está lendo lá no começo e de repente você tem que ir para o meio para entender melhor e depois você tem que ir entre o meio e o final e chega no final você volta para o início. Ela é um convite, ela é viva, né? Ela fala com você. Por que será que ela é viva? Por que será que ela fica convidando você a ficar entre os versículos, entre os capítulos, entre os livros o tempo inteiro? A palavra de Deus é viva. Então a gente acaba dando uma volta danada, sai até um pouquinho do foco para ter que voltar para o foco. Então vamos lá. Então, assim como Paulo teve uma experiência com o que a Bíblia chamou de o terceiro céu, tá? Enoque teve mais experiência ainda. Podemos dizer que Enoque foi recrutado por nosso Deus, que enviou alguns dos seus anjos mais importantes. Percebam isso. Deus enviou alguns dos seus anjos mais importantes, não foi qualquer anjo, não foi, por exemplo, um anjo da guarda, tá? Foram anjos importantíssimos para Deus, tá? Que levaram Enoque para uma viagem onde nessa viagem foram revelados alguns segredos celestiais. Vejam a imagem a seguir, como sempre eu preparo algumas imagens para vocês, tá? Imagens sempre criadas por mim, tá bom? E façam esforços para prestarem bastante atenção, que eu sempre quero dizer alguma coisa com as imagens que eu posto, tá bom? Porque infelizmente eu não posso ficar falando muita coisa, mas eu sempre quero dizer alguma coisa nas imagens que eu mostro. Bons observadores observarão. Antes de terminar esse vídeo, tá? Eu gostaria de ler uma outra passagem, tá? Esse vídeo ele funciona como uma introdução para o que vai ser falado agora no próximo vídeo, tá? Só para pessoas irem se acostumando com a ideia. João, capítulo 14, versículos do 1 ao 4. Não fiquem com o coração aflito, exerçam fé em Deus. Exerçam fé também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, pois vou embora para preparar um lugar para vocês. Também, depois que eu for embora e lhes preparar um lugar, virei novamente e os levarei comigo para que, onde eu estiver, vocês também estejam. E vocês sabem o caminho para onde eu vou. Eis que, continuando, ainda fica mais interessante, ó. Tomé, aquele que só acreditava vendo, Tomé lhe disse, Senhor, não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. De agora em diante, vocês conhecem e o têm visto. Tá, tudo bem. Tem até aquelas pessoas que têm outras opiniões a respeito e tudo, tá? Respeito de verdade, respeito mesmo, né? Pode até dizer assim, não, mas ele está falando em moradas, mas sabe, num sentido menos literal, mais emocional, no sentido mais acolhedor, mais carinhoso, mais espiritual, babá. Tudo bem. Só que a própria Bíblia, o próprio texto que eu li, ele quebra um pouco essa linha. E Enoque quebra totalmente essa linha. Então, assim, eu respeito essa opinião, mas eu partilho da segunda opinião. Que opinião é essa? É claro que existem
novas moradas. Porque aí sim a coisa faz sentido em plenitude. Faz sentido em plenitude. Porque se você, matéria, está aqui para aprender das coisas espirituais, é sinal de que a coisa não termina na matéria. Ela termina no espírito. E se ela termina no espírito, envolve dimensões espirituais, faladas inclusive na Bíblia inteira. E que você, matéria, quando isso tudo aqui terminar, tá? E conforme eu já disse, isso aqui é cíclico. Você vai para outro lugar. Você vai para outro lugar. Então, assim, há também os que acreditam que o lugar é aqui na Terra. Tudo bem? Tudo bem. Mas não faz sentido. Baseado no que eu disse aqui até agora, nesse vídeo, não faz sentido. Jesus diz que vai preparar novas moradas. Ele diz que vai preparar, naquele momento, ainda não estavam preparadas, mas elas já existiam, não é? Ele só precisava prepará-las. Para finalizar o vídeo, a reflexão. Será que Deus prepara outras moradas para nós, matéria que somos, carne podre, né? Horrorosa que somos pelos nossos atos, pela forma que a gente pensa, não é? Pelo egoísmo que a gente tem, pelo ego que a gente tem, pela violência que a gente adquiriu, não é assim? Pela rebeldia que a gente adquiriu. Olha quantas coisas a gente, carne, destruiu. Para onde será que foi o ser humano? Faça essa reflexão. Onde será que nós erramos? O que será que aconteceu de errado para a coisa chegar a esse ponto? Olha o ponto que nós chegamos. A gente está aqui falando de moradas de Deus, mas olha o ponto que nós chegamos. Olha como é que está o mundo agora. Abre o YouTube, liga a televisão. É terremoto atrás de terremoto. Chuva, enchente, tornados, tsunamis, pessoas guerreando, pessoas se matando. Gente, não é isso tudo que está escrito na Bíblia? Para você que é ateu, para você que é cético, não estou tentando aqui te converter, sabe? Ou dizer que eu sou o dono da razão. Eu estou apenas pedindo, praticamente implorando através da palavra de Deus, para que você esvazie um pouco seu copo d'água e você comece a pensar se realmente todas as profecias, sem exceção, todas as profecias bíblicas, elas não se cumpriram, não se cumprem e não se cumprirão. Nós estamos vivendo algumas delas agora, nesse momento. E a impressão que eu tenho é que as pessoas estão dormindo, como diz o hino nacional brasileiro, deitado eternamente, em berço esplêndido. Gente, disse Jesus para ficarmos vigilantes. Pergunto a vocês, quem é que tem observado os céus? Quem é que tem observado? Quem é que tem feito conexão com o divino através do céu? Ou será que alguém acha que isso não é importante? Meus avós, meus pais observavam o céu. Eu, quando mais jovem, com as minhas namoradinhas, ia para a beira da praia, observava o céu. Poucas pessoas hoje fazem isso. Onde será que isso acabou? Onde será que isso parou? Vamos fazer essa reflexão, ok? Eu me chamo Fábio Lima, você está no canal o ponto de convergência. Foi um prazer estar com todos vocês de novo e obrigado. Até o próximo vídeo.